Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta-feira. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre as contas do início de ano. Vamos te ajudar a se organizar para não ter dor de cabeça. Já estão aqui com a gente no nosso estúdio os nossos convidados de hoje que irão trazer muitas dicas. Vou apresentar você que está em casa, o André Moraes, ele que é economista do Conselho Regional de Economia aqui em Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Lorena Grimberg. Lorena é advogada da Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor. Já a gente inicia o nosso bate-papo de hoje. Antes, quero dizer a você que está em casa aqui, a empolgação com o início do ano pode ficar em segundo plano quando a preocupação com as contas aparece logo nas primeiras semanas. Além das despesas acumuladas, surgem gastos extras como IPVA, IPTU, matrículas e também viagens de férias. Mas um planejamento financeiro adequado permite a qualquer pessoa atravessar esse período sem se endividar e nem comprometer o orçamento familiar. Para te ajudar nesse processo, vamos trazer informações sobre as principais contas de início de ano e com a ajuda dos convidados já apresentados aqui, vamos aprender sobre como se organizar para pagar essas contas sem ter dor de cabeça. Agora vamos a uma reportagem com várias dicas para você economizar na compra do material escolar. Fique atento, confira! Para começar, o ideal é saber que o melhor momento para comprar a maior parte da lista de material escolar já passou. Quem afirma é esta consultora financeira. Ela explica que itens que são tradicionais, como cadernos e lápis, saem mais em conta para quem compra com antecedência, além dos livros didáticos. Os pais poderiam ter se programado, porque é certeza, isso é fato, que vai precisar do material, vai precisar de todos os livros. Então, se ele tivesse preparado, poderia ter melhorado a vida dele agora. Mas se perder essa oportunidade, não adianta chorar. Se prepara para esse ano, para começar a partir de julho a fazer isso e agora toma outras atitudes. Fernando fez isso e conseguiu economizar. Agora ele só veio comprar o que faltou. O primordial é você comprar antes, porque em cima da hora tudo fica mais caro, E esse período é que a turma aumenta mais. Na realidade eu prefiro comprar antes, Em novembro já está tudo comprado, bem dizer. Mas quem não fez igual a ele precisa tomar outros cuidados agora. Olha a lista, converse com a escola e veja o que é que você realmente vai precisar nesse primeiro bimestre ou primeiro trimestre, dependendo de como a escola vai dividir o ano letivo. Então, como é natural que o bolso esteja apertado devido a IPTU, IPVA chegando tudo no começo do ano, então, para aliviar esse bolso, é importante que você compre o que for necessário para esses primeiros meses. E assim você ganha tempo do próximo mês ir comprando aos poucos. Esta pedagoga já não tem tantos problemas, a não ser quando a filha, que já está na faculdade, quer aquele item da moda. Hoje em dia não é mais tanto caderno, mas é só mais acessório, tipo assim, uma canetinha melhor, um grafite, mas a gente entra num acordo e dá para comprar. Um acordo, então, se resolve tudo? É, com certeza. O acordo eu mostro assim, olha, tu podendo diminuir o preço daqui, tu pode levar outra coisa. Aí fica tipo assim, preço de 2 por 1. Aí dá para levar. Com 18 anos, Laís vai para o segundo período do curso de nutrição. E ela já compreende e aceita negociar com a mãe. A gente tenta levar o que pode e o que não pode a gente finge que não viu. Mas como é que no teu caso, você se deixa muito levar por aquilo que é mais de moda ou pelo que você gosta? O que eu vejo na internet, a gente vai vendo mais barato e vai entrando no orçamento. Negociar é sempre a melhor opção. Segundo a especialista, ajuda inclusive no barateamento dos gastos com os livros, que podem ser trocados com outros alunos de séries próximas. Essa ideia da troca, a gente tem que começar a trabalhar no segundo semestre. Ver quem são os professores. Quando você participa de reuniões de pais na escola, você passa a conhecer os pais e começa a já negociar. Olha, topa trocar o livro do ano que vem, a escola mantém. Às vezes até tem atualização, mas atualização só de imagens. O conteúdo, os básicos, são os mesmos. O diálogo com a escola também não pode faltar, principalmente para ajustar a solicitação daqueles itens não convencionais. No caso da lista de material da Bárbara, de 4 anos, a mãe comparou com a lista do Procon e já descartou o que é abusivo.
cola, barbante, algodão, tem umas coisas que, bola de sopro, não pode ser pedido na lista. E aí não vai comprar? Não, só o que realmente o PROCON libera. Ela trouxe a menina para as compras, mas garante que controla os gastos. A gente entra num acordo, é o que ela gosta, a gente vai negociando pelo preço e vê o que é que vai dar para levar. Não é, filha? Fica todo mundo feliz, né? Fica todo mundo feliz e o bolso agradece. Outra dica de ouro é evitar a compra parcelada e buscar juntar grupos de pais para comprar os itens a preço de atacado. Consegue negociar desconto, consegue baratear, porque no atacado sempre é mais barato. E se comprar à vista, tem mais desconto ainda. Então isso com certeza é uma vantagem grande. Toda a economia é muito bem-vinda, o bolso agradece, todo mundo fica feliz e com material novo, né, para entrar no novo ano. Olha só, daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras dicas aqui no nosso programa, mas chegou o momento da gente abrir o espaço para você interagir, para você participar aqui com a gente. Então, vamos ganhar tempo? Vamos à enquete do dia. Hoje temos uma pergunta a fazer a você que está em casa e a pergunta de hoje é a seguinte, olha só, enquete do dia, queremos saber de você se você se planejou para pagar as contas de início de ano, você fez um planejamento, tem aí em papel, né, colocou no papel tudo que vai precisar pagar agora no começo do ano, fez esse planejamento sim ou não, liga pra gente, a gente faz questão de receber a sua ligação. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora, ela está disponível para você ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta, mandar também a sua dúvida sobre o assunto ou deixar algum depoimento. 3424-1977 é a nossa segunda linha, também já está disponível. Participe aqui com a gente. Se você tem acesso à internet, pode entrar na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet, você acessa, responde enquete, deixa seu depoimento e também sua pergunta. Suas dúvidas também podem ser enviadas através do nosso WhatsApp, 99209-4819, 99209-4819. Mande aí muitas perguntas, daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, segundo a Lei Estadual número 13.852, é proibida a cobrança de itens de limpeza, higiene, expediente e outros que não se vinculem diretamente às atividades de aprendizagem. Isso falando do material escolar. O alerta é do PROCON estadual. O órgão de defesa do consumidor destaca ainda que as escolas não podem determinar as marcas dos produtos. Também está vetada a cobrança de taxas para a participação de eventos comemorativos, passeios, alimentação, dentre outros, cuja aí a adesão deve ser opcional ao aluno ou ao seu responsável. Vamos aprender muito mais sobre o tema, sobre as contas que chegam agora, né, no começo do ano e também sobre o material escolar dos seus filhos. E vai nos ajudar a tirar as dúvidas e trazer também muitas dicas. São os convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Lorena Grimberg, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, o prazer é meu. Estou sempre à disposição. Fico muito feliz com o convite. Também queria dar boas-vindas ao André Moraes. André é economista. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu que agradeço, inclusive em nome do Corecon. A gente está sempre disponível aí participar dessa missão, que é trazer a questão do planejamento financeiro, a educação financeira, né? Uhum. A gente falou no começo do programa que aquela euforia toda, né, aquela animação toda pode ficar em segundo plano agora no começo do ano, porque chegaram várias contas, chegaram os boletos do início do ano e até mais ou menos o mês de março, né? As pessoas que estão em casa precisam se programar para quitar aí essas dívidas. Como é que a gente faz para não deixar em segundo plano, não ficar um pouco triste nem abatido com essas contas? É se planejando mesmo? É preciso ter esse planejamento para não ter dor de cabeça e não esquecer tão rápido, né, do que foi tão bom nessa virada do ano? Sem dúvida. O mais importante é a gente ter o planejamento sempre em dia. Todas as despesas, receitas. Sem esse acompanhamento a gente não consegue fazer esse planejamento. Até porque a gente sabe que esses gastos existem e a gente precisa se programar com antecedência mesmo. Assim como a gente tem a certeza, né, que todo ano ele se finda, né, e chega um ano novo, temos a certeza também que no ano seguinte é preciso parar,
e observar a lista do material escolar. Vai chegar também essa lista e os papais e os responsáveis também precisam ficar atentos só aos itens que tem nessa lista ou a outras coisas também? É importante os pais ficarem atentos. Eu reforço o que o colega André falou. De uma maneira geral, o consumidor e o cidadão não faz controle de gastos, não sabe, tem gente que não sabe nem exatamente quanto ganha e mais difícil ainda é fazer um planejamento em cima dessa renda. Então, essas despesas chegam, a lista de material escolar chega, os contratos de renovação de instituições de ensino, também, junto com a lista de material escolar, e o consumidor tem que estar atento a essa contratação, exigir um contrato. Se não entender, procura os órgãos de defesa do consumidor ou um advogado da área que entenda, para que transmita para ele com transparência e tire as dúvidas dos pontos que ele realmente não está entendendo nessa contratação de sistema educacional. Em muitos casos faltou ali noções básicas de educação financeira. Aí quem está em casa também não é muito bom de matemática. Aí como é que a gente orienta o telespectador? É pegar um papel e uma caneta? É pesquisar na internet? De que forma, né? Quem não é muito bom em matemática e não teve, né, uma noção boa de educação financeira pode se programar para começar 2019 diferente? Hoje a tecnologia nos ajuda tanto, né? Inclusive em smartphones a gente vê que tem muitos aplicativos hoje em dia que fazem controle de despesas. Quem tem mais intimidade com o Excel, que não é uma ferramenta que às vezes também não é tão acessível, mas quem tem uma intimidadezinha já consegue se organizar. E quem não tem faz num caderninho mesmo. Quem pega uma calculadorazinha, coloca do lado ali e vai somando. Isso aí não tem erro, né? Pode usar a calculadora, pode usar os aplicativos. O que não pode é atrasar essas contas, porque tem cobranças, às vezes são cobranças abusivas, Lorena? Sim, sim. O consumidor tem que estar realmente diligente, alerta para esse tipo. Ele desconfiou, olhou que tem uma taxa diferente da do ano passado, tem uma tarifa de alguma coisa, desconfiou, procura se informar realmente. Com uma certa antecedência para que realmente não pague. E caso já tenha pago, pode sim discutir essa cobrança abusiva. Falando ainda sobre o material escolar, o PROCON Recife divulgou uma lista com alguns itens que são cobrados, né, e não deveriam ser cobrados. São itens irregulares que tem ali em várias listas de material escolar. A gente vai mostrar aqui um pouco desses itens. A Lorena e o nosso economista também nos ajudam explicando um pouco mais, né? A gente falou no começo do programa que são itens de uso coletivo. Então, cabe à instituição de ensino oferecer, porque esse pai e essa mãe pagou matrícula e também pagou mensalidade. É mais ou menos assim, né, Lorena? Isso. É o bom senso, né? O consumidor olha, o pai, a mãe fica atento, que esses materiais que estão ligados à atividade, fim da instituição, então isso é de obrigação da instituição. Papel ofício é o primeiro da lista, né? Que não pode ser cobrado para esse aluno que vai se matricular pela primeira vez agora em 2019 ou já é um veterano. Se o papai e a mamãe observar a lista com papel ofício, não compra, aí faz o quê? Comunica ao PROCON ou vai na escola explicando que viu na lista do PROCON Recife, né, que esse item não pode ser cobrado. É o diálogo antes de tudo? Isso, ele procura a instituição, conversa com o colégio e a escola e pergunta um esclarecimento realmente. Se restar dúvida, então ele procura o órgão de defesa do consumidor que tem fiscalização à disposição para pedir oficialmente esclarecimento à escola. Agora, isso varia muito de colégio para colégio, né? Tem alunos que estão naquele sistema integral, que é hotelzinho, né, creche. Então aí a coisa é um pouquinho diferente. Se ele deixa esclarecido, olha, esse papel ofício é para essa determinada atividade, diretamente com o aluno, para isso. Então, a gente pode ser um pouco flexível nesse sentido. Mas, de uma maneira geral, realmente, uma lista muito grosseira, com uma infinidade de material que você tem o conhecimento de que é para o desenvolvimento da atividade da instituição, então não deve realmente comprar. Não comprar também fita adesiva, pincéis, lápis para quadro branco, álcool líquido ou em gel também. Isso aqui não pode estar na lista do material escolar. Quando a gente vai excluindo, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 itens mais ou menos. Quando a gente tira esses 5 itens da lista,
o bolso vai agradecer bastante, não vai, André? Certamente. Qualquer economia vai fazer bastante diferença na lista de materiais, até porque quando a gente chegar na parte dos livros, que é o pesado, né, aí a gente vai saber que vai fazer essa diferença sim. Temos outra tela aqui com outros itens que são irregulares, né? Essa cobrança irregular, algodão, artigos de limpeza ou higiene, desde ali que não seja de uso individual do aluno, cartucho de tinta para impressora também, isso não pode ser cobrado. Pois são coisas óbvio, absurdas, né? E aí é para elaboração de prova, de atividades, então não tem o menor realmente sentido estar transmitindo para o consumidor esse gasto. E você que está em casa percebeu, né, que essa lista tem itens que não poderiam ser cobrados? Você pode fazer reclamações ou também tirar suas dúvidas através do telefone do Procon Recife. O Procon Recife ele fica na rua Carlos Porto Carreiro, número 156, no Derby, área central aqui do Recife. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã a 1 hora da tarde. Ou você pode ligar para o telefone 0800 281 1311. 0800 281 1311. Você liga para o Procon Recife, vai tirar suas dúvidas ou fazer alguma denúncia, porque quando se faz uma denúncia, né, que mostra que determinada escola está fazendo aquela cobrança, várias pessoas serão beneficiadas, né, com aquela fiscalização que o Procon vai fazer adiante. Exato, é importante demais que o consumidor, o pai, a mãe, o responsável pela criança, pelo aluno, denuncie, ligue, porque é isso que gera uma política pública, é isso que gera fiscalização, que os órgãos têm o conhecimento. Porque só ficar no zum da escola de bairro, pai e mãe conversando um entre o outro, sem realmente tomar essa iniciativa, fica difícil para os órgãos terem controle desse tipo de situação. Várias pessoas serão beneficiadas, várias pessoas irão economizar e também pode fortalecer ali o laço entre os pais, né? E eles vão pesquisar, vão ficar mais unidos, podem juntar, né, e fazer uma compra coletiva, isso também vai ajudar bastante na economia, tudo é válido. Sem dúvida. Inclusive, algumas compras coletivas, elas podem gerar uma economia aí entre 30% e 90%, dependendo de quando você compra. É uma coisa assim, realmente é absurdo. O desconto que você consegue é incrível. Vamos a outros itens irregulares. Temos aqui mais telas para a gente concluir essa lista que foi divulgada pelo Procon Recife. CD e DVD não pode estar aí na lista. Copo descartável e também taxa de repografia. Não pode ter esses itens aqui. São abusivos. Você pode procurar o Procon Recife, fazer denúncia, né? E não comprar. A gente viu na reportagem que a mãe, bem esclarecida sobre o que pode e o que não pode, ela dali mesmo da lista, ela riscou. Esse comportamento. Isso, é Começa isso mesmo. Por riscar o item da lista e depois procurar o Isso, é quem tem um pouquinho mais de informação, realmente já vai de imediato e não compra. E se realmente a escola questionar, aí ela justifica que realmente não faz parte do rol de materiais que estão permitidos na lista de material. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o planejamento das contas. E a partir deste momento vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz as informações a partir de agora. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia e para vocês que nos acompanham, o destaque é do Estadão. Contas de começo de ano podem até triplicar gastos, dizem especialistas. As contas que se acumulam logo no início do ano, como pagamento de matrícula escolar, IPTU e IPVA, por exemplo, tiram o sono de muita gente. É que a soma dessas despesas podem até triplicar os gastos das famílias. Por isso é preciso se planejar bem. O planejador financeiro Daniel Varajão afirma que controlar as finanças não tem necessariamente relação com o quanto você ganha, mas sim como você faz o controle do que você gasta. Para o especialista, é importante anotar todos os gastos para se planejar financeiramente. Ele lembra que o maior vilão de desequilíbrio financeiro
é o cartão de crédito, inclusive muito utilizado para os gastos no fim do ano. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdes. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente quer saber, desde já aqui com o nosso economista, o André, se é chato mesmo fazer esse controle, controlar os gastos. É chato, mas é um chato necessário. Tem como fazer esse controle ser menos chato, ser menos complicado, ser menos burocrático, ser mais prazeroso? Sim ou não? Olha, sim. Acho que assim, também a questão do planejamento, quando você envolve a família, né? A esposa, os filhos e tudo, todo mundo fazendo parte daquele planejamento, a coisa começa a ficar mais interessante. Então você pode colocar ali alguns objetivos, algumas metas, e vai montando o seu orçamento e você consegue sim obter sucesso. E torna uma coisa mais atrativa, claro. Na compra do material escolar tem especialistas que falam, né? Leve os filhos, que eles vão ter noção mais ou menos, né, do que você vai poder comprar, vai ter noção do valor real, né, daquele dinheiro, do poder de compra, e várias lições você pode tirar compartilhando isso com seus filhos. Mas tem profissionais também que falam que não é muito interessante levar as crianças, porque lá podem pegar um item e o pai ceder ali pelo momento da emoção. Aí como é que a gente orienta esse papai e essa mamãe? Os filhos devem participar da compra do material escolar ou não? Vão gerar mais despesas se forem? Como é que a gente meio que explica isso para quem está em casa? Eu acho isso muito a critério do cidadão, né? Quando ele já tem essa organização, ele transmite para os familiares de casa, para os familiares entenderem, olha, a gente ganha isso, é nossa renda familiar, a gente vai comprar o que pode. Não é sempre o que a gente quer, é o que o nosso orçamento permite. E aí a gente vai fazendo concessões, alguns sacrifícios ao longo do ano, e aí pensando mais adiante naquela viagem, naquele passeio, conversa diretamente com os filhos, faz ele entender isso. Eu digo isso até por experiência própria, que meu pai sempre foi muito assim, muito controlado com os gastos. Conversava com a gente, olha, esse aqui eu posso realmente lidar agora, aquele no momento eu não posso. E levava a gente para as compras de material escolar. A gente ficava, claro, deslumbrado enquanto criança com os produtos de marca, com a bolsa da moda, com material que tinha um desenho de marcas conhecidas. Mas ele dizia, olha, então vamos fazer o seguinte, você leva esse que tem uma marca, mas a gente economiza aqui no caderno, leva o mais simples. Então isso tudo é trabalhado, é conversado na família. E aí fica a critério de cada um. Já aquele que realmente não consegue dizer não, fica muito difícil nesse caso de levar o filho porque tudo que ele pedir, ele vai aceitar. E aí quando chegar, a conta não vai bater. Os gastos do final do ano, que certamente presentes, alimentação, ficou tudo parcelado, vai combinar no cartão de crédito com parcelamento do material escolar e de outras despesas, e aí a coisa fica realmente sem controle. Por menor que tenha sido o parcelamento, né, do ano passado para cá, vai juntando o menor com o outro menor, no final de tudo vai estar ali uma bola de neve, um valor bem alto, e vai começar o ano com dor de cabeça. Então, pé no freio. Exatamente. Como eu digo, cartão de crédito não necessariamente ele é ruim, porém, desde que seja bem utilizado, né? Porque você ainda pode se beneficiar de outras coisas, como programa de milhagens, às vezes você vai juntando alguns pontos, ele troca por algumas coisas, entendeu? Então não necessariamente é ruim, desde que seja uma coisa bem controlada, claro. Vamos falar mais sobre organização, como organizar suas finanças, são as dicas que vamos trazer neste bloco aqui do programa, com vários tópicos, e vocês vão nos ajudando aqui a desenvolver aqui essas informações. Primeiro ponto que fala é você entender suas finanças. Entenda suas finanças. Como é que eu começo a entender as finanças? O básico é a gente saber nossas receitas e nossas despesas. Isso aí é o básico. Então, como a gente estava conversando agora há pouco, se você consegue fazer isso no aplicativo, faça. Se você consegue fazer no Excel, faça. Desde que faça. Né? A gente precisa entender como é que funciona, como são as despesas. A gente já pode fazer um orçamento, por exemplo. Né? Quem já se programou ano passado já sabe já pode fazer um orçamento de 2019.
e ter ideia de que o que é fixo, né? Tem as despesas fixas, Sim. tem as variáveis, tem também as emergenciais. É muito importante que tenha noção disso também, porque vai ajudar a começar o ano com um novo fôlego, porque tem as fixas, tem as variáveis e as emergenciais. Tem mais também ou tá bom por aí? A extraordinária, despesa sempre aparece, né, ao longo do Verdade. ano, aquela que você não está esperando. Então, você realmente sentando, pegue lá seu contra-cheque, recibo, seja lá o que você receba, vá para a ponta do lápis e aí faça os descontos de quem paga plano de saúde. E isso você deve acompanhar mês a mês no seu contra-cheque. Não é só no início do ano porque vai fazer, não. É mês a mês você está lá olhando as despesas de movimentação de conta bancária, olhando o que você paga de previdência privada para quem recolhe e ter tudo lá bonitinho na ponta do lápis. E aí vai ficar aquela margem livre, que é com ela que você vai organizar essas despesas extras de começo do ano, de início do ano, e vai separar aquele pouquinho também para uma emergência. Porque nesse meio tempo, quem tem filho pequeno adoece, precisa comprar medicamento, tem um problema com o carro, tem um problema com a moto. Então, esse tipo de coisa, se você não deixa aquela margenzinha, você pega no susto. E aí, realmente, se atrapalha feio e começa já o ano devendo e emenda com o outro e a coisa realmente fica uma bola de neve. Entender, né, qual é a renda, isso aqui é muito importante. Muita gente confunde a renda com o valor também do limite do cartão de crédito, às vezes mistura renda com esse limite, aí soma tudo, fica mais confortável. O cartão de crédito, o limite não é renda, não. Exatamente, esse é um perigo, né? Porque inclusive muita gente foi desde 2014 para cá que muita gente estava alavancada, como a gente chama, né? De fato, a renda aumentou num certo período, mas as pessoas começaram a utilizar o cartão de crédito como se fosse parte da renda, e não é verdade, né? Então, isso aí, todo mundo começou a trocar de carro, a fazer viagens, a fazer, enfim. E muita gente se atrapalhou, inclusive surtiu muito efeito aí na movimentação muito fraca que vem sendo do comércio e de outras áreas aí. E esse tipo de comportamento levou muita gente a ficar super endividada. Exatamente. Tendo que recorrer, às vezes, a mutirões, né, que a Justiça realiza. O PROCON estadual também dá uma ajuda. Também sempre faz essas políticas de final de ano, chama as empresas para aderirem e fazer aquele limpa-nome, né, feirão limpa-nome. E realmente o consumidor, de uma maneira geral, ele confunde muito esse limite, o que está disponível, em conta corrente o que é saldo. O cartão de crédito agora está com as chamadas de pegue o valor e o consumidor faz, tem esse valor disponível para a gente no cartão de crédito. Ele não entende que aquilo é um saque, que ele está contratando um empréstimo, que tem uns juros. Né? A primeira parcela do 10%. Ele não sabe nem fazer aquela leitura do extrato da fatura. Verdade. E aí você não sabe, procura o órgão. Os órgãos estão aí para isso, não é só para resolver o problema, não. É para educar, realmente dizer. Procura os conselhos de economia e um profissional especializado, porque o pessoal orienta realmente como fazer essa leitura. O Jair Galvão já está participando aqui do nosso programa, ele que mora no Jordão Alto, ligou para a gente e falou o seguinte: para economizar, o essencial é comprar menos, adquirir ali o básico, né, apenas o necessário, sem exagerar e pesquisar bastante. Vocês que trabalham nessa área gostam muito de ouvir essa palavra, né? Pesquisar. Tem que pesquisar bastante. Eu concordo com o Jair. Jair Galvão, muito obrigado pela participação e por complementar aqui o nosso bate-papo. Para economizar o essencial, sim, comprar só o básico, só o necessário e pesquisar bastante. Não ter vergonha de pedir desconto, de barganhar ali aquele desconto. De jeito nenhum. Tem que pesquisar mesmo, acompanhar preço, estabelecer aquilo que você quer comprar, que está precisando e ficar acompanhando o preço dele ao longo dos meses. Muito cuidado com essas promoções de relâmpago, essas agora também de início do ano, também, né? Tem muita porque tendem a mascarar muito os preços, elevam, diminuem e você tem a falsa sensação de que está comprando com desconto e não é bem assim. É quase a metade do dobro, né? Como a gente vê às vezes. Exatamente. Sobe o preço, né? E depois de estar dando 50% de desconto, está no preço normal o produto. Por aí. Pesquisar nunca sai de moda. Nunca, né, jamais. Né?
primeiro você precisa saber se você precisa daquele item, né? Se realmente você precisa, você tem o dinheiro para pagar, né? Então tudo isso faz parte de uma coisa que você tem que ir construindo ao longo do tempo. E isso ajuda, sim. A gente antecipou aqui essa questão de detalhar os gastos todo mês. Esses gastos precisam ser detalhados mensalmente. Fica mais fácil controlar do que fazer a cada 6 meses? Todo dia fica cansativo? Por que o ideal seria fazer, né, esse acompanhamento detalhado todo mês? Acho que cada um vai encontrar a sua melhor maneira, né? Tem pessoas que gostam de fazer diariamente. Tipo, aconteceu uma despesa agora, sabe até quanto tem no bolso. Mas tem pessoas que preferem deixar para fazer a cada semana, a cada quinzena. O importante é que faça. Até porque a gente começa a conhecer os preços, né? Então, por exemplo, como Lorena acabou de falar, né? Para você não cair numa armadilha de você estar comprando uma coisa de um desconto que na verdade não existe, né? Aumentaram o preço e você está ali achando que teve uma grande vantagem e na verdade não teve. E o comércio lida com isso, né? Essas publicidades, taxa zero, saldão, descontos de até 80%, né? E a pessoa compra aquela imagem e vai realmente sedento para comprar, e aí depois que senta, só depois que senta e vai para a ponta do lápis, é que vê o estrago. E o ser humano é muito assim, né? Por impulso, age muito por impulso. Chega lá buscando ali uma oferta e vê outra, 70%, 50%, aí vai que sai dali cheio de sacola. E o vendedor tem uma conversa boa e diz que você pode parcelar aquela camisa em 10 vezes, aquele sapato em 10 vezes. E aí, às vezes, eu até brinco quando vou realmente que me abordam tal, eu digo, olha, isso não é nenhum eletrodoméstico, um refrigerador, um sapato para você parcelar 10 vezes ao longo do ano, né? E as demais despesas. Então, tem que estar realmente muito atento quanto a isso. Corre o risco de desgastar antes de terminar de pagar, né? Exato, com toda certeza. Vamos à outra tela, temos aqui outro ponto para a gente mostrar para você que está em casa, para você organizar suas finanças. Pense como as empresas. Como é que a gente poderia explicar isso para quem está em casa, esse tópico? Pensar como as empresas. Bom, é como até a gente conversou agora há pouco, né? Ver em relação a despesas, a receitas, fazer um orçamento, né? Por exemplo, se a gente já sabe qual vai ser a nossa receita, a gente já sabe o que é custo fixo, variável, né? A gente já pode, por exemplo, planejar um ano de 2019. Isso em 2018, evidentemente. E é assim que as empresas funcionam, né? Eles não vão às cegas. A gente não, uma empresa não vai para o próximo ano sem saber o que vai fazer. A gente precisa ter meta, precisa ter objetivo. Né? Também é preciso eliminar os gastos. Aí como é que eu elimino, né? Se eu tenho dificuldade de fazer isso, eu começo por onde? São os mais supérfluos que eu devo eliminar primeiro? O indivíduo que trabalha longe, que tende a comer muito fora, aquele cafezinho no meio da tarde, aquele sorvetinho, aquele lanchinho, são nessas coisas pequenas que realmente, quando você soma o mês todo, é que você vê a diferença. Então, podendo eliminar, começa com pequenininho, tem dificuldade, vou diminuir. O cafezinho eu tomo todo dia, vou tomar agora dia sim, dia não. E aí vai controlando, vai vendo realmente sobrar, a renda sobrar, um pouquinho que seja, mas vai sobrar. No lazer, tenta economizar, ir para parques públicos também funciona, né? Isso, deixar de ir para Também funciona, programas alternativos. E aí o filho pede aquele local, quer ir para o cinema, quer tal. Então tudo bem, esse final de semana a gente faz o cinema, vamos procurar um lanche também mais alternativo, mais barato, mais em conta. Da próxima vez a gente faz um passeio melhor, ou a gente vai controlar um pouquinho esse começo do ano para a gente fazer aquela viagem que a gente tanto quer. E isso aí você vai fazendo concessões, eliminando esses gastos, trocando, né? Até em casa mesmo no orçamento, os produtos de limpeza, o material, a alimentação que você compra, por um de qualidade, às vezes que o preço está melhor,
e aí você consegue ir driblando. A gente consegue conscientizar melhor a família quando a gente estabelece metas, né? Vai economizar aqui, vamos economizar esse mês, por exemplo, na conta de luz, na conta de energia, porque no final do mês vamos comprar tal objeto que a gente tanto quer. Aí todo mundo vai se engajar, vai todo mundo se divertir ali para chegar àquela meta. Acho que isso funciona muito. Você tem que envolver a família. Não existe só o chefe da casa, a pessoa que coloca a renda, ele sozinho está controlando tudo. Isso vai estressar, isso vai gerar conflito dentro de casa. Ele envolve todo mundo. Do filho, a esposa, a sogra, quem morar com ele, ele envolve todos e dá tudo certo. Na tela também tinha, né, investir parte do seu dinheiro. No próximo bloco do programa a gente vai responder de que forma você investe parte do dinheiro. Vou pedir licença aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você tem dúvidas? Pode mandar para a gente no 992094819. É o nosso WhatsApp, participe. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E olha só, por melhor que seja o seu salário, você nunca vai ter condições de consumir tudo o que deseja. Por isso, precisa começar a praticar um exercício de priorização. Isso mesmo, pode ser até por conta dessa falta de prioridades que algumas pessoas elas acabam aí endividadas. Aí como é que a gente ensina esse exercício, né, para ser uma tarefa de casa para os nossos telespectadores? Como é que a gente fala sobre essa priorização? É pelo necessário, né? É focar ali no que é fundamental para a família e depois ir cortando os supérfluos, como a gente falou no bloco anterior. Como é que a família reflete sobre o que é prioridade para aquela casa? Exato, como você levantou, a gente precisa ver, de fato, conhecendo as nossas despesas, a gente começa a dar prioridade ao que de fato é mais importante, né? Por exemplo, o que é mais importante? A gente pagar a escola do filho ou a gente consumir um bem do qual às vezes a gente nem precisa, né? E aí se endivida no cartão de crédito, enfim. Então, realmente, tem que dar prioridade ao que é mais importante. Tem que ter essa prioridade, porque senão vai levar ao endividamento, até o superendividamento. E para sair é mais complicado. Total, é bem mais difícil. Depois que a coisa realmente compromete a renda de uma forma e fica muito difícil sair. Aí tem que aguardar, tem que procurar diretamente a instituição que você contraiu a dívida, a operadora de cartão de crédito, tentar renegociar, ficar atento aos juros, não está entendendo, não está concordando muito com essa negociação, procura um especialista, procura um órgão de defesa do consumidor para avaliar se esses juros, essa multa está tudo certinho. Atento aos juros, procure na instituição financeira que você tem conta, pesquise nas demais e aí veja, porque às vezes nem renegociar diretamente com aquela instituição que você tem a dívida vale a pena. Às vezes vale a pena você pegar um empréstimo no seu banco, de sua confiança, com juros bem melhor, quita aquela dívida e aí fica pagando de uma forma mais suave para seu banco. Então, isso tudo, nem essas coisas assim mais simples, o consumidor, de uma maneira geral, o cidadão, pai de família, sabe fazer. Então, procura os órgãos, procura o especialista, às vezes num telefonema, numa indicação de um amigo, você consegue realmente ir saindo dessa super dívida, né? Aí se você vai deixando, contraiu, aí vai deixando, aí depois eu resolvo, aí depois eu jogo mais para frente, e aí vão chegando as extraordinárias, vão chegando as de início do ano, e aí a coisa realmente pode complicar bastante. Quem conseguiu, né, guardar o 13º salário deve estar respirando mais aliviado agora no começo do ano, porque tem algumas despesas, né, que a pessoa pode barganhar alguns descontos, né? Pedir alguns descontos, às vezes pagamento à vista permite muito isso, de ter um certo desconto. O IPTU é possível, o IPVA também, quando você paga ali em cota única, você ganha um desconto. É ideal que faça isso. Sem dúvida. IPTU, IPVA, inclusive material escolar. Se você chegar com dinheiro, você tem que barganhar, né? E caso você, digamos assim, você já comprometeu uma parte dessa sua reserva para pagar algumas despesas, compara os juros, né? Vê qual que tem um desconto maior, tenta priorizar o que tem um desconto maior,
né? E os outros, caso for parcelar, que tente parcelar sem juros, né? Temos aqui várias participações através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Vamos começar a repassar aqui essas perguntas. Evandro Bezerra, que mora em Salgadinho, Olinda, ele fala que o filho estuda em uma instituição há mais ou menos 6 anos. E a escola, todos os anos, cobra ali uma taxa de renovação. Acredito que é a renovação da matrícula, né, dessa criança. É permitido ou não fazer essa cobrança? Ele pode sim fazer o pagamento dessa renovação de matrícula, se realmente for essa cobrança, né? Desde que ela seja diluída ao longo do ano, que ela seja equivalente à primeira mensalidade. Então, se ele não tem o contrato dessa instituição de ensino ou não entendeu bem como é que é esse tipo de cobrança, procura a instituição para que ela justifique essa cobrança e, na dúvida, ele procura o órgão. Diz, olha, ela cobrou isso, me justificou dessa forma, está correto realmente isso? Ela está diluída nessa primeira mensalidade? Se não, se for uma taxa, um acréscimo sem a menor justificativa, ele não deve pagar de forma alguma. A gente fez uma pergunta também no começo do programa sobre material escolar, se a gente pode dividir essa lista ou não. Fazendo isso, economiza um pouco mais. Será que é possível fazer isso? E depois a gente vê se a gente economiza, dividindo, né, fracionando esse material. Isso é permitido? Pode sim. Você conversa, tudo é na base da conversa com a instituição. O que é que eu vou precisar realmente para agora, para esse primeiro bimestre? Não, você vai usar o livro, você vai usar isso. Esse material aqui especificamente é para essa atividade mais para o meio do ano. Isso aqui é mais relacionado a essa festividade, porque dos pequenininhos, né, quem tem filhos menores, sempre tem aquelas atividades. Festa do índio, festa dia da árvore, dia não sei o quê. Então, essas atividades específicas, elas requerem uma série de materiais. Então, se você puder realmente prorrogar um pouquinho, então você diz, olha, como eu estou um pouco apertado, eu vou comprar essas essenciais e vou fracionar o resto. Mais adiante eu entrego o restante do material. O bolso vai agradecer, todo mundo vai ficar feliz. E se tiver alguma coisa que também dê para reaproveitar do ano anterior, pode-se fazer isso? Pode-se e deve-se, né? Porque às vezes a gente compra uma determinada coisa que fica ali esquecida, né? Ou então, assim, alguns parentes, vizinhos, às vezes eles podem ter alguma coisa lá que você consiga reutilizar, né? Temos uma participação muito interessante. A Tassi, que mora em Olinda, ela fez questão de compartilhar a experiência dela. Ela fala que o ano passado ela comprou os cadernos em atacado e saiu por R$6 cada caderno. E ela comprou, né, sem tema nenhum, caderno de capa lisa, né, sem nenhum tema, só com a cor. Se fosse com tema, esse caderno que ela comprou por 6, sairia por R$18. Olha só que economia ela fez. E ela diz o seguinte também, ela paga uma taxa de R$80 de material na escola, na própria escola ela paga R$80 e fica livre de comprar os materiais, né? Não recebe a lista. E sobre o livro, ela sempre compra o livro no centro da cidade. Ela economizou R$42 esse ano, pois na escola, na própria escola, a compra do livro, ela disse que sai a compra mais cara. É Tassi, que mora em Olinda, e a gente agradece por compartilhar isso, né? E uma dica muito interessante para quem está em casa, comprar sem um tema, né, de 6 para R$18, é uma economia muito expressiva. Está de parabéns, Tassi, porque o negócio é esse mesmo. Colar um adesivo mais barato na frente do livro, né? Isso. Comprou por 6, compra um adesivo por R$2, R$3, ainda sai, né, na vantagem. Exato. Foge das marcas, dessa publicidade forte, de que você tem que comprar aquele, porque se você não comprar aquele, não existe. Você vai dando o seu jeitinho, pesquisando, vai nos sebos, faz esse esquema que o André falou, de se reunir, compra na internet, que realmente estão dando uns ótimos descontos para quem faz compra em maior volume. E aí você vai dando aquele jeito, atende toda a lista, o aluno fica satisfeito, o filho fica satisfeito e enquadra no seu orçamento. Compra, né, o livro da turma do ano passado, pode fazer o contato ali com os pais, comprar aquele livro. Às vezes muda só algumas imagens, né? Mudam no livro, mas o conteúdo é o mesmo, a mesma edição. Então, não ter vergonha aí pesquisar e conversar com os pais dessa escola, que vai funcionar bastante. Claro, inclusive tem algumas escolas que já na época de matrícula já deixam disponíveis lá num espaço os livros que os alunos já vão doando, né? Ou você
vende ou você doa. Hoje em dia, com a internet, você tem de tudo. Né? Inclusive, tem grupos de WhatsApp hoje de, vamos supor, de desapego. Né? E você pode comprar lá um sapato que está novo, um livro, enfim. Hoje a gente tem muitas alternativas. Não tem desculpa da gente não conseguir economizar. Rosemary, né, ela está participando aqui, ela mora em Cajueiro, Recife. Ela diz o seguinte, que a escola, ela não dá a lista do material escolar, mas cobra uma taxa. Isso é certo ou não? Pode só cobrar taxa e não dar uma lista para que esse pai possa optar, né? Ou ele compra, ou ele paga essa lista à escola? A escola tem que justificar essa taxa. Ninguém pode pagar nada na vida sem saber realmente o que é que está pagando. Então, ela tem que dar uma relação do que é que está incluído nessa taxa, a que se deve essa cobrança dessa taxa. Ficando esclarecido, discriminando tudo direitinho para que o valor dessa taxa, tudo ok. Se ela ainda assim discrimina e ela desconfia de alguma coisa, ela procura um órgão realmente para fiscalizar se essa taxa e esse material que está incluído nessa taxa, se está tudo ok. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte, a escola a qual meu filho estuda, né, ela cobrou itens que estavam falando aí no programa agora, e não aceitou deixa eu voltar aqui. A escola do meu filho estava faltando no material, ela fala ao renovar a matrícula e não aceitou a renovação da matrícula porque faltavam alguns itens. Né? Acredito que ele comprou alguns materiais e se recusou a comprar 2 folhas de papel granito. E a escola se recusou a renovar a matrícula do filho. Isso é correto? Sim ou não? Ele fala que durante todo o ano o item que faltou foi esse que eles estavam cobrando na escola. Chega na escola e se a direção não renovar a matrícula. Não, deu para entender mais ou menos? Deu. É como se fosse uma imposição, né? Ele tem que só comprar renova aquele se chegar com o material completo. De forma alguma, a escola pode fazer esse tipo de situação. Ele deve, o quanto antes, realmente denunciar esse tipo de situação. E não precisa nem se identificar, né? Muitas vezes ele só informar a escola qual é que está fazendo. Isso, pega o CNPJ, o endereço da escola e comunica. Eles não podem, de forma alguma, fazer isso. Ele disse que achou um absurdo, que a escola cobrou copo descartável, guardanapo, canudo, piloto para quadro, grampo, fita adesiva e uma taxa de R$13 para comprar a bola. Não, de jeito nenhum. Ele tem que denunciar até para que o órgão veja não só a lista e para fiscalizar também se essa instituição de ensino é regular. Se ela está realmente dentro das normas, né? Se está tudo certinho. De forma alguma, ele pode fazer esse tipo de imposição. E de forma alguma, ela pode recusar a matrícula dessa criança sem a lista completa? Não. De maneira nenhuma. Aí uma dúvida que ele perguntou ao economista, ele queria saber mais ou menos a taxa do IGPM do ano de 2019 ou do ano de 2018. A gente responde agora ou no próximo bloco do programa? Não, o IGPM ele vem sendo calculado, né? E o acumulado de 2018 ficou em 7 pontos alguma coisa. Porque realmente o índice que se usa aí para poder fazer reajustes, né, de aluguel, enfim. Temos aqui mais participações. Para quem possui cartão de crédito, quais os cuidados básicos devem ser tomados? É a dúvida aqui do Carlos Costa, nosso telespectador. Quem tem cartão de crédito, quais os cuidados básicos devem ser tomados? Controle, né? E é aquele velho cuidado. Hoje você vamos supor, eu que ando hoje não tenho mais carro, né? Então eu venho para cá naqueles aplicativos. Sim. E volto. Mas todo dia eu vou usando e vai juntando, então o negócio vai acumulando. Então é controle, não tem outra palavra. E hoje alguns cartões de crédito, inclusive, a compra ela é online. Que antigamente você, quando acessava o aplicativo, ele não estava atualizado. Né? Mas hoje não. Hoje, com a tecnologia, essas empresas de Finetech, né? Elas conseguem fazer uma coisa rápido, assim. Teve a despesa, já apareceu lá e você já consegue controlar. Já tem gráfico dizendo que você está gastando tanto em supermercado, tanto de combustível, tanto disso, tanto daquilo no restaurante. Evitar também, né, focar no limite desse cartão de crédito. Porque tem gente que tá ali, o limite parece que todo mês
tem que atingir o limite ou até ultrapassar o limite, porque o banco vive disso, né? Quanto mais o consumidor vem utilizar o limite ou ultrapassar esse limite, melhor para o banco. É aquilo que eu já falei, o cidadão em geral não sabe fazer nem a leitura da fatura. Então ele tem que observar lá aquele campo, o vencimento, o melhor dia de compra, o dia que a fatura fecha, o valor do total da fatura, o pagamento mínimo, e está tudo assim, em caixinhas, os gráficos em um ao lado do outro, aquela numeração, a relação de compra, as parcelas 1 de 2, 3 de 4. Então, isso aí tudo ele vai anotando, vai usando o Excel, vai usando o aplicativo e vai controlando. Ele entender que se pagar um mínimo, aí no verso da fatura tem lá as condições, pagou o mínimo, você está contratando o financiamento tal, aos juros tal, tem a multa tal, então tem que ficar atento quanto a isso. Porque às vezes esse mínimo, né, valor mínimo pode ser uma armadilha. Pode, né, acumular muito mais. Às vezes você paga só, pagando o mínimo, você paga meio que os juros ali do mês e aquela fatura no mês seguinte vai vir dobrada, né, o valor, ou bem mais que o dobro. Exato. Então ficar atento. Inclusive, como Lorena até comentou, dependendo da situação em que a pessoa tiver, compensa mais, se possível, por exemplo, tomar um consignado para poder quitar essas dívidas. A gente comparar as taxas de juros, porque a do cartão de crédito é altíssima. Porque fica Tanto com a dívida só com juros mais baixos. Desde que isso não vire um vício de, por exemplo, a gente gasta de novo no cartão de crédito, vai ter que tomar outro empréstimo. É verdade. E aí volta, e a gente já tem agora 2 parcelas de empréstimo e continua gastando no cartão de crédito. Porque as financeiras começam, né, a comprar a dívida daquele consumidor, aí já oferece outro empréstimo com valor mais alto, aí vira ali uma bola de neve, quando vai ver no final das contas, nada foi feito. Exatamente. Só piorou a situação. E em relação a essa questão do empréstimo, quando é que ele indo no banco, ele consegue saber a taxa de juros, se é boa ou não para ele fazer aquele empréstimo? Consegue. O que mais ele precisa saber antes de contratar, né, um serviço como esse? Ele vê o valor que ele está devendo, ele procura ver aquele valor no banco que normalmente ele tem a conta, ele procura outra agência e também vê quanto, faz uma simulação daquele financiamento, ele analisa, compara, não entendeu, procura um especialista, diz, olha, peguei esses 3 orçamentos aqui, estou com essa dívida, o que é que você me aconselha, o que é que você me sugere? Porque a gente não entende de tudo. É verdade. As instituições colocam aquelas letras minúsculas, com aquelas cláusulas minúsculas embutidas, e aí você achou que contratou uma coisa e não contratou mais outra. Então, está na dúvida, busca uma orientação para contratar certinho, para ter a certeza de que fez o melhor negócio. Outra dica interessante também em relação a isso é... Hoje não, há um tempo atrás já existem cooperativas de crédito. E às vezes elas conseguem oferecer uma taxa bem mais baixa. Então, assim, opções existem. Tem que pesquisar, comparar. A gente falou da abusividade de alguns juros, eu lembrei da abusividade da cobrança também. Mesmo estando ali super endividado, tendo ciência de que comprou bastante, está devendo. A empresa pode cobrar da forma que ela quiser a esse consumidor, ou ele tem alguns direitos também que são garantidos? Não, ele tem direitos sim. Existe a multa, existe os juros, de maneira que ele não seja desarrazoado, né? De uma maneira que onera demais o cidadão, ele não vai conseguir quitar aquilo nunca. Então, tem que o especialista fazer uma tabela e observar, acompanhar. Porque às vezes o consumidor, quando procura, já está meses, há anos devendo. Então, perdeu totalmente o controle. A dívida já passou da operadora do cartão de crédito para uma outra que recebeu esse crédito, ficou responsável pela cobrança. A gente telefona, pergunta, a empresa não diz qual é o débito originário. Só fica chegando a carta com a cobrança, você deve tanto, você deve tanto. E não é assim, precisa do discriminado desse débito. Então, com o intermédio de algum órgão, de um especialista, ele vai realmente na raiz da dívida e vai fazer todo aquele cálculo para que o consumidor tenha certeza de que está pagando o justo e o correto, sem ter nenhuma abusividade. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho
tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui às oportunidades para hoje. 2 vagas para auxiliar de marceneiro, 2 vagas, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.123 é o salário, 2 vagas para auxiliar de marceneiro. Vamos a mais oportunidades de emprego, olha só, 3 vagas para carpinteiro, 3 oportunidades. Fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.493 é o salário, 3 vagas para carpinteiro. Mais vagas de emprego, vamos conferir. 2 vagas para cozinheiro de restaurante, 2 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário é de R$ 1.000. 2 vagas para cozinheiro de restaurante. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue aqui com o nosso programa para responder a sua dúvida. Você que participou, mandou sua pergunta através do nosso WhatsApp 99209-4819. Fique atento que sua pergunta vai ser respondida a partir de agora. Temos aqui várias participações e aqui a dúvida agora é sobre material escolar em relação à cobrança indevida dos itens. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Qual o procedimento que deve ser feito e a gente reforça mais uma vez. Primeiro é conversar com a escola e depois procurar o PROCON ou vai logo em busca de informações no PROCON para tentar resolver aquela situação. No caso, a telespectadora identificou alguns itens abusivos. Isso, ela conversa diretamente com a escola, se sentir resistência ou que a escola não deu uma justificativa que ela achou razoável, ela procura sim o órgão de defesa do consumidor. Tem um telespectador que queria saber mais ou menos o que entra como despesa fixa e variável. Vamos pontuar algumas despesas fixas e variáveis, que a gente explicou mais ou menos o que era, mas não deu exemplo. Então, o que é uma despesa fixa? O que é que entra como despesa fixa? Digamos que uma pessoa que pague um aluguel, aquilo poderia ser uma despesa fixa, que é uma despesa que não vai mudar, né? Agora, uma despesa que a gente pode considerar numa casa como variável, talvez a conta de energia, por exemplo, né? Que, como a Lorena também estava dizendo, a gente senta, conversa em família e aquilo pode mudar. Né? Tem um mês que vai ser um pouquinho mais alta, tem um mês que vai ser um pouquinho mais baixa, mas ela vai estar ali variando. Fora as outras despesas também, né? Conta de água pode ser variável, porque se economizar também entra nessa mesma linha de raciocínio. Se eu economizo, ela vai... Ela é um fixo que pode variar, né? Todo mês está lá. Exato. Água, luz, telefone, para quem usa o cartão de crédito, está lá. Mas aí ela vai variar de acordo com o seu consumo, né? Você podendo dar aquela segurada, vamos gastar menos. Apesar que esse mês de férias que as crianças estão em casa, a coisa tende a subir um pouco. Então ela vai subir um pouco, mas no mês que as aulas retomarem, a gente dá uma segurada para que ela reduza. Como economizar no lazer, ter aquela flexibilidade, né? De conversar, de mostrar que numa semana dá para ir para um passeio pago, outro um passeio ali que tenha um custo menor. Tem que ter essa conversa sempre, né? O diálogo tem que ser aberto para que se chegue a uma meta e chegue ali aquele objetivo. Sem dúvida. Tem como economizar nas férias escolares? Sem dúvida. Tem, né? Lógico. A gente tem uma praia maravilhosa aqui na cidade. A gente tem excelentes parques, né? Que a gente pode levar a criançada lá. Inclusive alguns com programações nas férias,
né? Sim. A Prefeitura do Recife disponibilizou algumas programações aí para as crianças. Só pesquisar na internet e ver lá os dias e horários que dá para fazer, sim, com certeza. E usar da criatividade, né? Para aproveitar, porque também a gente não pode levar a criança todo dia para a praia. É verdade. Né? Então, inventa uma brincadeira, chama os colegas, chama os vizinhos, junta os meninos. Dá para fazer coisa boa e barata. Temos aqui a participação do telespectador, não quis se identificar, mas gostaria de saber como resolver o problema. Um problema que ele tem muito sério, porque ele ganha R$4.000 por mês, mas gasta 10 mil por mês. Ele diz que só vive no vermelho. Como é que eu posso resolver esse problema? É a dúvida aqui do telespectador. É aquilo que o André falou, sentar, espera lá. Então, tem coisa errada aí. Se eu ganho 4, estou gastando 10, estou gastando mais que o dobro. Então, ele precisa sentar, reservar um tempinho. É difícil, no início é maçante, é chato, vai achar ruim. Mas é dessa forma que ele vai conseguir realmente fazer uma organização financeira. Ele senta, anota lá todas as despesas, vai fazer essa separação das fixas, dos supérfluos, do que é extraordinário, e aí vai ver qual é o local que ele está devendo mais, qual é a empresa, procurar tentar ver qual é essa dívida originária, o quanto tem de juros, deixar tudo separadinho, está com dificuldade, não está conseguindo, procura uma ajuda de um amigo, de um profissional, que ajude a sentar com ele e organizar isso tudo direitinho, para que ele faça esse esforço e realmente consiga adequar esses gastos dele dentro da renda. Porque dessa forma, ele já é um super endividado. Ele fala que... A gente não sabe há quanto tempo. Se está no início, ótimo. Ele corre e consegue dar uma solução de uma maneira mais fácil. Se já faz muito tempo, então ele precisa realmente de ajuda de um profissional. E ele fala, né, que o que ajuda ele a gastar mais é o uso do cheque especial e do cartão de crédito. Pois é, então aí, na verdade, assim, a gente, como o Lorena também comentou, a gente precisa entender qual é a situação do rapaz. Mas é aquela coisa básica, como os nossos pais dizem em casa, né? A gente precisa viver dentro da nossa realidade, né? Então, se ele está tomando cheque especial para gastar mais, então alguma coisa já está errada. Né? Ou ele precisa rever as despesas, ou tentar aumentar a receita, enfim. Precisa realmente ir parar urgente para fazer isso. E isso vem aos poucos, né? Porque esse comportamento que ele está de gastar mais do que ganha, ele não vai conseguir mudar de um dia para o outro. Não, tem que ser poucos, trabalhado de mas pouco. Que aconteça, né? E isso, que ele tome o pontapé inicial. Ele está disposto a mudar realmente, vai ser difícil, mas vai dar tudo certo. Ele, com a ajuda de um profissional, conversando, estabelecendo aquilo direitinho que o André falou, metas, objetivo, o que é que ele quer para esse ano agora que começa, e aí ele consegue sim sair dessa situação. Maria de Oliveira também ligou para a gente, ela mora no Janga. Maria disse o seguinte: felizmente comecei o ano endividada. Qual a melhor opção para tentar conciliar os gastos do início do ano com as dívidas que eu já tenho? Bom, como a gente também planejamento, já conversou, planejamento, se já está devendo, ver se tem incidência de juros, se tiver, tem que comparar, talvez, né, não é uma coisa que a gente pode dizer que faça, mas tentar pegar algum empréstimo, se for um consignado, porque o negócio já é ali compulsório, então como é compulsório, a taxa já tende a ser mais baixa, né? Então dá para fazer, dá para se reorganizar sim. Outra dúvida agora sobre material escolar, como é que eu posso evitar que meus filhos, eles peçam e comprem, né, os materiais mais caros, devido ali ao impulso do consumo? Isso, é aquilo que eu falei, conversando, pagar, né? Eu tive esse exemplo dentro de casa, meu pai conversou, olha, a gente só pode comprar isso, a gente não pode comprar esse porque tem marca, porque é isso, porque é aquilo. Você até pode levar um desse da marca, mas aquele outro material vai ter que ser mais barato. Então, se é uma coisa que você conversa dentro do ambiente familiar, você consegue negociar. Se já é uma coisa que não tem conversa, é sempre uma imposição e ela acata, então aí fica difícil, é melhor que ela não leve as crianças para essa compra de material escolar. Outra participação aqui, sem identificação, a pessoa pergunta o seguinte: em até quantas livrarias, né, ou papelarias eu devo pesquisar
a lista do material do meu filho? Em até quantas livrarias ou papelarias? Não tem um número exato, né? Inclusive, ela pode até pesquisar pela internet. Que dá vários ao mesmo lógico, tempo, pode dar vários ao mesmo livre tempo. para pesquisar. O próprio site de pesquisa lá já tem um indicativo de lojas, de preços. Já tem alguns sites que fazem já o comparativo entre várias lojas. E já diz, inclusive, qual é o valor daquele item, em determinado mês, qual foi a variação do preço daquele item, porque ele já entende quando tem uma oferta maior ou uma demanda maior por aquele produto, que o preço sobe, né? Como a gente também estava conversando aqui, para o pessoal não cair também em algumas armadilhas, né? Mas hoje tem inúmeras formas. E se for, popularmente falando, né, bater perna, pode andar bastante, né? Quanto fôlego você tiver, sua saúde vai agradecer que você vai estar se movimentando, né? E o bolso também. Também, o bolso agradece. É livre, tem que pesquisar. Se não tem essa facilidade da internet, conversa com um colega, um vizinho, um filho da vizinha, que esse pessoal mais jovem sabem mexer em tudo de informática e consegue fazer uma pesquisa para ela. Temos outra participação, Rosângela Vieira, de Paulista. Rosângela diz o seguinte: para economizar neste início de ano, estou pesquisando escolas e também listas de materiais para o meu filho, que tem 4 anos de idade. Está certíssima pesquisar a escola, né, com um bom ensino para esse filho, e a lista de material também tem que fazer parte dessa pesquisa. Claro. E assim, a pesquisa na escola, na verdade, ela precisa ser um pouco antes, né? Até para poder não correr o risco de não ter vaga. Porque quando é uma criança que vai ser transferida, por exemplo, aí tem aquela provinha que se faz, né? De nivelamento. Enfim, de nivelamento e tal. Então, para não perder o prazo, precisa ser com antecedência. Pesquisar. A gente já falou muito aqui essa palavra aí, vai falar até o final da edição do programa. É a chave do negócio. É a chave. Para economizar, para não cair em armadilha, para tudo na vida, né? É cansativo, dá trabalho, mas é bem recompensador. Então, vale muito a pena realmente você fazer uma pesquisa. Temos aqui a pergunta do Marcos. Ele quer saber o seguinte: em relação ao que mais pesa no orçamento familiar, teria como a gente fazer um ranking assim, das despesas que mais oneram esse orçamento, para daí a gente refletir, né? O Marcos quer saber, para poder refletir, onde ele pode economizar mais. Tem como a gente fazer essa lista? Olha, alimentação? Depende de família para família, claro. Né? Porque se um casal tem um filho, a despesa com educação, por exemplo, vai ser um percentual. Se tem 3 filhos, é outro. Né? Então, às vezes, sei lá, uma pessoa solteira, talvez o aluguel, né? Transporte. Então, assim, realmente não tem como a gente fazer uma lista assim, geral, mas dá para se ter uma noção, sim, dependendo de como seja, né? Vamos a mais participações. Temos aqui várias perguntas. Você pode mandar também sua dúvida no 99209-4819. É o nosso WhatsApp disponível para você que está em casa. É adequado, a pergunta agora, inserir na lista de materiais, né, do material escolar, materiais de limpeza? A gente viu que não. Não. Material de limpeza é de uso coletivo e a instituição tem que oferecer. Isso tá dentro da atividade, do desenvolvimento da atividade da instituição educacional, né? Isso não tem nada a ver para a manutenção da instituição, do prédio, limpeza, higiene. Isso fica a cargo da escola. Isso não pode ser transferido para o consumidor. Em relação ao orçamento, né, do mês, quanto esse orçamento é comprometido agora no começo do mês com o material escolar? Depende também do número de filhos, da escola que os filhos estudam. Tem como fazer mais ou menos assim uma estimativa de quanto vai onerar no orçamento esse material escolar? Pois é, depende da escola, depende da quantidade de filhos, depende dos livros que vão se comprar. Mas assim, em algumas escolas aqui em Recife, você, por exemplo, não gasta menos de R$1.000 com um livro. Né? Então, se você parcelar isso em 6 vezes, a gente já pode começar a ter uma noção. Entendeu? Mas quando você já entende a lista, você já tem isso previamente, você já consegue se organizar, porque a lista ela não sai agora. O pessoal já começa a disponibilizar com uma certa antecedência.
Em relação aos livros, não tem como fracionar, né? Porque ele vai utilizar ali o ano todo, fica mais difícil, né? De comprar só... Acho que também depende, porque às vezes tem um paradidático. Então o paradidático ele vai usar, sei lá, 4 no ano. Então se ele for usar agora no começo do mês, às vezes não acontece de você chegar na própria editora e tá faltando. Né? Então tem que existir essa flexibilidade da escola. Né? Então dá para fazer sim. Para aquele cidadão que se organizou, não vai pesar tanto no orçamento, né? Agora, porque ele já deixou aquele valor realmente separado e mais um pouquinho, contando com esse aumento anual, né? Que sempre tem muita diferença de um ano para outro. E aí ele já deixa aquele extra, deixa o valor do material escolar, faz uma estimativa com base no ano que passou, deixa aquele extra, porque se aparece, realmente teve algum reajuste, ele já está cobertado. Então não vai pesar no normal dele do mês. Se não, ele conseguir um desconto, aí pode ter até uma grata surpresa, que ser menor do que ele gastou no ano anterior, porque se juntou com um grupo de pais de alunos, porque conseguiu comprar um reutilizado, e aí vai fazendo aquele jeitinho com a pesquisa, ele consegue realmente passar tranquilo por essas despesas de início de ano. Lembrando que professor também tem desconto. Então se você tem um tio aí, um primo, peça a ele essa gentileza de levar ele direto na editora, que o desconto é bem interessante. Vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados, depois das dicas. Vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa. A pergunta foi se você fez o planejamento para pagar as contas agora do início do ano. Das pessoas que ligaram e participaram, 42% responderam que sim, que fizeram esse planejamento para pagar as contas. 58% responderam que não ou que ainda não, porque a gente teve aqui várias informações para ajudar você a construir esse planejamento. Ainda há tempo de você fazer esse planejamento e é ideal que você faça para não passar sufoco em 2019. Reta final do programa para agradecer aqui aos convidados. André Moraes, economista do Conselho Regional de Economia aqui do estado de Pernambuco. Muito obrigado pela participação. Último recado, fique à vontade. Eu que agradeço participar aqui novamente com vocês. Eu acredito que uma mensagem que eu posso deixar é que mais importante do que só a economia em relação à questão do material escolar é a participação dos pais junto com a escola. Tá? Isso consegue já, além de melhorar o convívio com a escola, né, e saber das relações com o filho, isso ajuda a economizar outras coisas também, a entender melhor como é que funciona. Mais uma vez, muito obrigado, André. Muito obrigado. Também queria agradecer a Lorena Grimberg, ela que é advogada da Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor, que é a ADECOM. Muito obrigado. Considerações finais, fica à vontade. A gente é que agradece, a ADECOM está sempre à disposição. Aquele pai, aquela mãe, o responsável pelo aluno que tiver qualquer dúvida, pode ligar lá para a nossa instituição, que a gente orienta. Procure antes. Está com dúvida, procure antes a gente para que tenha uma informação certa e não entre realmente em armadilha. Então, é sempre um prazer, a ADECOM está sempre à disposição do programa. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Forte abraço, um excelente fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!